Explicar. A gente vai passar daqui a pouquinho o nosso quadro Delícias Veganas. O que a gente pensou para ir ao encontro, para a gente linkar tudo isso? Vamos falar da questão ligada à nutrição, dos benefícios do consumo dos grãos, das proteínas de origem vegetal. A gente entende meio por cima, mas o quanto tem mesmo de proteína, né? Qual o valor nutricional desses grãos, desses alimentos? Como é que a gente compõe na dieta? Como é que a gente monta um prato, né? Com todas essas opções que também são acessíveis e que nesse país tropical tem bastante. Aí a gente convidou mais uma vez a nutricionista Lara Natati. Acertei, né, o Natati? Isso. Bem-vinda. Obrigada, Tudo bom? Carol. Tudo ótimo. Sempre um prazer tê-la aqui. Porque o assunto é um assunto, como eu disse ali, entusiasmante. Aprender mais sobre comida, sobre aquilo que de fato é a comida do brasileiro. A gente vai falar de feijão, a gente vai falar até um pouco do arroz, quem quiser saber mais a questão do arroz, do grão de bico, que também já tem ganhado ali o paladar, né, dos brasileiros. Mas antes vamos entender. Queria que você começasse explicando pra gente hoje o que é dito, então, nessa questão, nessa área da nutrição, e sugerido para a gente colocar de proteína vegetal no nosso dia a dia. Existem várias opções, Carol. Então a gente tem os grãos, as leguminosas, são alimentos muito ricos em proteínas de origem vegetal. E tem outros nutrientes aí que podem compor também o equilíbrio da refeição. Fibras, antioxidantes, vitaminas, minerais, que são super importantes para o organismo em geral. Tá. Então a gente pode substituir, inclusive segundo associações americanas, canadenses, brasileiras, se a gente não consumir carne, a gente tem como colocar um prato com todos os nutrientes que a gente precisa, sim. Tá. Né? Dá para ser saudável sem ter proteína de origem animal. E saudável não só para a gente, mas também para o nosso planeta, né? Porque a gente sabe que o excesso de consumo de proteínas de origem animal vão gerar maior utilização de água do planeta e maior emissão de gases de efeito estufa. Se a gente diminui, a gente consegue diminuir danos no planeta também. Essa questão da sustentabilidade é um tema maravilhoso também, enfim, polêmico, mas com lados, né, com argumentos de todos os lados. Eu acho que todo mundo defende um pouco ali o que acredita e tal, e talvez a gente não entre nisso hoje. Mas para quem, então, fez a opção de seguir esse estilo de vida vegano ou vegetariano, vamos às opções. Para quem consome a proteína de origem animal, calma, a pauta também é para você, porque a gente pode e deve incluir também, A gente pode variar, né? É importante a gente ter uma variação na nossa alimentação. Essa variabilidade garante que não tem essa monotonia que pode causar até descontrole na alimentação. Tá. E faz a gente ingerir nutrientes diferentes. Porque cada alimento é rico no nutriente, cada cor representa um nutriente diferente. Então, quanto mais variada e colorida for a nossa alimentação, melhor para o nosso organismo. Tá aí. Vamos começar com o primeiro na tela? E aí a gente vai fazer uma brincadeira hoje, porque muita gente tem uma certa dificuldade de entender o tamanho das porções. E eu sei que o público do Você Bonita é bem organizado, disciplinado. Então, quando se compromete com algumas mudanças de hábito, quer de fato aprender a fazer certinho, a balança tá aqui. A gente vai entender essa questão de gramas, né? Dessas proteínas de origem vegetal, enfim, o valor nutricional delas. Olha a primeira que a gente separou para vocês. Vamos começar com a ervilha cozida. Aqui você está sugerindo sempre uma medida de uma xícara que tem em torno de 100 gramas. Então, 7,9 gramas desses 100 gramas a gente tem proteína. Quase 8 gramas de proteína em uma xícara de ervilhas. Então, a gente pode compor a ervilha como uma das fontes de proteína vegetal no prato. O que é interessante a gente fazer? Sempre misturar duas fontes de proteína vegetal no prato para a gente complementar essa proteína. Tá? E aí, quanto mais variar, melhor. E aí, sempre usar os alimentos integrais também. Então, arroz integral, a quinoa, que vão trazer mais nutrientes e vão também contribuir com proteína. Nesse caso, a gente já vai apresentar o prato que você pensou já, porque eu acho que é o nosso final, né? As sugestões aqui você colocou com tofu, com a couve, a gente vai falar também das nozes, ó que legal. Vamos pesar pra gente ter uma ideia também da quantidade. Eu vou deixar a ervilha ali e vou pesar os próximos que a gente vai falar. Tá. Uma coisa importante, doutora, que eu acho que o pessoal também tem uma dúvida. Quando a gente fala do consumo de proteína de origem animal e da absorção do nosso organismo dessa proteína, é a mesma? A absorção é a mesma. A condição do nosso organismo é a mesma. É a mesma para absorção. O que acontece? Algumas proteínas de origem vegetal não contêm todos os aminoácidos que o nosso organismo precisa. E por isso a gente combina duas proteínas de origem vegetal, porque elas vão se completar. Então vai ser importante essa combinação também. E assim poder substituir uma carne, por exemplo, um frango ou um peixe. Então, nesse caso, a natureza é realmente super rica e a proteína vegetal que tem nesse tofu
é diferente da que tem na ervilha. Sim, os Sempre aminoácidos assim. são diferentes. Os aminoácidos. Sim, os componentes da proteína. Né? São aqueles componentezinhos, como se fossem uns tijolinhos que vão montar a proteína. Que legal. Então sempre vão ser diferentes. Sempre são diferentes de uma proteína para outra. Mesmo da carne para o frango, a combinação é diferente, né? Tem todos os essenciais, mas a combinação é diferente. E aí, se a gente junta as duas vegetais, a gente consegue completar. Arroz legal. e feijão, por exemplo, é uma ótima dupla, porque quando a gente mistura o arroz integral, por exemplo, com o feijão carioca, a gente consegue atingir todos os aminoácidos essenciais do nosso organismo. Entendi, muito bom. Então, ó, dá pra variar e dá pra fazer muita coisa bacana, os pratos tão lindos. Vamos pro próximo, olha, além da ervilha, a gente tem também a quinoa cozida. Então, em uma xícara, 100 gramas dela cozida, a gente tem 8 gramas de proteína. Bastante. E a quinoa ainda tem bastante fibras, bastante vitaminas, minerais, né? Então vai contribuir como um todo, não só com a proteína, né? É um alimento bem completo. E a quinoa é aquela história, ela ocupa ali, tá entre os 5 melhores alimentos do mundo, isso é verdade? Exato, por causa do valor nutricional, de todos os nutrientes que ela contém. Então tem magnésio, tem potássio, tem todos os minerais e todas as vitaminas que o organismo vai precisar mesmo, né? Então é bem completo, é bom a gente colocar. Tem a quinoa vermelha, tem aquela mais escurinha, a branca, a gente pode variar as cores, a gente pode misturar e fazer uma quinoa coloridinha, fica bem gostoso. Nossa, pode tabule substituir o arroz. Fica bom, né? Fica até bom. risotinho. Risoto de quinoa fica muito bom agora também. com friozinho. Só que então vamos lá. Vamos entender uma outra questão. Quando a gente, pra gente pesar daqui a pouquinho, a gente vai pesar o alimento cozido, certo? Ele pronto. E aí a gente vai destacar aí o seu valor nutricional. Todos eles, pelo menos todos esses que a gente está comentando aqui, que são ricos em proteína e estão no reino vegetal, a gente tem que deixar de molho. Todos têm aquela questão dos valores antinutricionais. Né? Alguns deles têm sim, eles têm muita fibra, alguns têm fitatos, tem alguns outros fatores antinutricionais que precisam ser abrandados, né? A gente não consegue comer, por exemplo, o feijão cru, né? O tremoço cru, o grão de bico cru, a gente tem que cozinhar, deixar de molho algumas vezes, até para evitar a emissão de gases, né? Muita flatulência, né? A gente consegue com isso dar uma abrandada nesses fatores, sim, e o cozimento certamente. Quinoa também. Quinoa também. Quinoa tem menos fatores antinutricionais, mas mas convém cozinhar também, como é o arroz, né? E é muito engraçado porque a gente percebe isso quando deixa de molho, mesmo que vai cozinhar, ainda sobe aquela espuminha branca. É aquilo que a gente pode retirar muitas vezes, né? Pode causar a formação de gases intestinais. Então, gente, quanto mais espuminha branca vocês olharem ali na panela, ó. Passa uma peneirinha. Trocar água de molho também algumas vezes. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de gengibre também, que pode ajudar um pouco também. E sempre trocar, pelo menos umas 3 vezes trocar essa água do molho. Tá aí. Vamos pro próximo então. Já a gente vai pesar e perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, na tela. Obrigada. Obrigada, eu agradecendo perguntinha. Nozes, 1 terço de xícara, 30 gramas. Deixa eu ficar desse ladinho aqui, doutora, para não te atrapalhar. 5,5 gramas de proteína, então, nas nozes. Quando a gente fala do grupo das oleaginosas, elas também são consideradas proteínas do reino vegetal. Elas são fontes de proteínas também, são fontes de gordura mono e poliinsaturada, que é aquela gordura que ajuda na circulação. Alguns têm até bastante ômega 3 também, né? Que é uma gordura anti-inflamatória, que é super interessante, até para funcionamento cerebral também, para a circulação. Então as oleaginosas são ótimas opções aí de complemento para o prato, até de lanchinho. Até de lanchinho? Aí a gente está falando das nozes, mas estamos falando de praticamente todas. É parecido? Sim. Castanha, nozes, enfim. A composição é bem parecida e elas também são muito ricas em substâncias antioxidantes, que previnem o envelhecimento das nossas células, da nossa pele. Então é interessante consumir. Vamos lá, vamos para o nosso teste? Vou pegar um potinho aqui. Meninos, cheguei pertinho. Vamos lá, balancinha, essa é minha balancinha, tá? Já tá mais pra lá que pra cá, mas eu falei pro diretor hoje, ela funciona, né? Belezinha fofa. Já tampamos aqui a marca, mas nem sei, isso aqui tem tantos anos. Ligou balancinha, gente. Colocou potinho, zerou balancinha, certo? Agora a gente vai pesar. Você sugeriu para termos 5,5 gramas, quantos gramas? 30 gramas. Então, uma... Olha quantas vocês vão poder comer, então. Depois a gente fala da questão calórica, para quem quiser. 2, 3, 4. Tá bom esse negócio, hein? 5. Eu vou ficar pelo 20, tá, doutora? Ó, 6. O recomendado é consumir 30 gramas ou 30 gramas só para a gente ter uma ideia da quantidade de proteína? Depende de características individuais. A gente tem que levar em consideração que 100 gramas das oleaginosas tem entre 500 e 600 calorias.
né? Então a gente pode fazer a conta aí, né? Puxa Tipo, vida. se a gente pegar os 500 calorias, né? 20 gramas vão ter 100 calorias mais ou menos. Então, esse potinho, mais ou menos 100 calorias, mais em torno de 5 gramas de proteína. Bastante proteína, tem um pouquinho menos, porque são 20 gramas, não são 30, mas tem muitos fatores antioxidantes, tem a gordura monopoliinsaturada, tem o ômega 3, e a gente pode variar, não colocar só nozes, fazer um mix de sementes oleaginosas. Legal. Até uns 40 gramas a gente consegue consumir num lanchinho da tarde sem muito problema. Numa boa. É. E para quem tem a questão da dieta mais restrita, até dividir então em 2 lanchinhos, um de manhã e um à tarde. Fazer 20 gramas de manhã, 20 gramas à tarde, aí vai depender de características individuais, né, a quantidade. Combinado. Foi um teste para vocês terem uma ideia, então. 20 gramas, a gente vai ter em torno de 100 calorias, mais ou menos de 5 a 6 nozes. Vamos para o próximo, olha lá, que eu acho que o próximo a gente vai pesar também, na tela. Feijão cozido, uma concha então de 100 gramas, tem em torno de 8 gramas só de proteína. Eu queria chamar a atenção também do feijão, doutora, para o carboidrato da composição dele, porque como é uma comida do brasileiro que está no nosso prato todo dia e que super saudável e gostosa, mas o quanto a gente pode fazer, né, dessa associação de arroz e feijão que você disse que é ótima, mas dentro aí de uma quantidade, porque às vezes a pessoa precisa reduzir amido, às vezes está com problema de glicemia. Como é que a gente resolve essa parte? O bom do feijão é que o feijão é rico em fibras, é riquíssimo em fibras. Então, essa fibra faz com que esse carboidrato seja absorvido mais lentamente, não vai aumentar tanto a glicemia, vai favorecer o funcionamento intestinal, vai prevenir algumas doenças. Então, esse carboidrato do feijão é um carboidrato especial, um carboidrato que vai ser bom para o nosso organismo, vai ter um bom efeito no nosso organismo por conta das fibras. E é por isso que a gente recomenda a usar junto com o arroz integral, porque o arroz integral também vai ser rico em fibras e outros nutrientes. E aí a gente vai controlar a quantidade individualmente, né? O quanto a pessoa gasta. Sim, vai depender de características dela e de dispêndio calórico dela durante o dia também. Então vamos lá, vamos fazer a experiência com o feijão. Então eu vou pesar aqui a balancinha, potinho de novo. Zerei. Vamos em colheres, hein? Vamos lá, vamos ter uma ideia aí do feijãozinho. Vocês estão almoçando agora, horário do almoço. Uma colher, então. Já tem 22 gramas. Tem uma colher de sopa aí, né? Aqui, ó. Aqui. 2 colheres já tem 44 gramas de feijão. 3 colheres, a gente já chega em 64 gramas. Chegar em 100, a gente vai ter 8 gramas de proteína. Mas as calorias também vão aumentar um pouquinho. Aumenta um pouquinho, sim, né? Mas vai depender da pessoa mesmo. Acho que essa quantidade já é uma quantidade boa para quem quer controlar a alimentação, né? 60 gramas mais ou menos. A gente vai ter um pouco menos de proteína, uns 5 gramas de proteína mais ou menos, mas a gente pode complementar o resto do prato com outras fontes de proteína também. Mas se a pessoa ela tem um dispêndio calórico maior, ela vai ter um gasto, né, durante o dia maior, uma atividade maior, aí a gente chega nos 100 gramas, às vezes 120 gramas, dependendo do caso. Tá aí, gente. Então, só para vocês terem uma ideia, 3 colheres de sopa de feijão, em torno de 60 gramas, mais ou menos a quantidade, mais ou menos 5 gramas de proteína. Vou deixar isso aqui pra gente não sujar. Vamos fazer a perguntinha do público, daqui a pouquinho a gente continua com a experiência. Manda pra gente o que você quer que a gente pese, que a gente pesa tudo. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lu. Um beijo pra você. Quais grãos podem compor a dieta low carb? Eu tinha certeza que a gente... O que eu falei pra você antes? Né? Eu conversei com a doutora antes de começar, que eu conto tudo, né? Falei, ó, nós vamos ter que falar do low carb, porque o público do Você Bonita que pratica vai perguntar. Sim. Vamos lá. Depende da dieta low carb, porque a gente tem dieta low carb com restrição severa, com restrição média e com nem tanta restrição aí de carboidratos, né? Sempre pensar na dieta que você consiga manter, né? Isso é importante. Verdade. Então, nem sempre convém restringir muito o carboidrato. E aí a gente vai partir para os grãos com mais fibras, como por exemplo o feijão, o tremoço, o grão de bico, o edamame, que também é um grão bem rico em fibras, que é uma vagem de soja um pouco maior, né? Tá. Que tem muito no restaurante japonês. E aí, se a sua restrição de carboidrato não for tão severa assim, você for consumir cereais, então dá preferência para quinoa, por exemplo, que é um cereal bem rico em fibras, e também o arroz integral, aquele arroz de vários grãos também. Tudo depende do grau de restrição que você for fazer, né? Mas eu não recomendaria uma restrição muito grande, porque nem sempre a gente vai conseguir manter essa restrição. Para quem é estilo de vida, né? A escolha que você consegue manter
com orientação, com o acompanhamento, mas acho legal a gente responder essa pergunta. Por exemplo, o grão de bico, comparando aí com o feijão, ele tem mais ou menos carboidrato? A quantidade de carboidratos deles é muito semelhante, né? E todos são muito ricos em fibras. Então, se for optar, opta pelos grãos, né? Que vão ter bastante fibras e a quantidade de carboidrato é média. Tá aí. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Edmar, um beijo para você. As proteínas vegetais ajudam na imunidade? Ajudam, porque elas têm várias substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes que os vegetais próprios têm. Os vegetais produzem essas substâncias para se defender do meio ambiente, para eles poderem crescer com saúde, né? E aí, todo o alimento de origem vegetal vai ter substâncias que ajudam na imunidade. Tá. O importante é variar, porque cada cor e cada tipo de alimento vai ter uma substância diferente, também aqueles compostos bioativos. Entendi. Então, variando, a gente consegue melhorar a imunidade, sim, mas precisa cuidar do sono também, cuidar do estresse e outras coisas aí de estilo de vida também. É muita coisa, né? Não é só pontual, né, nessa questão, mas eu acho bacana. E é tão legal esse assunto, né, que eles precisam crescer, eles precisam vencer ali os fatores externos e por isso eles estão carregados de coisa boa. E a gente se beneficia delas, né? Com certeza, isso é muito legal. A natureza é perfeita, né, gente? Tem mais perguntinha? Não, vamos pro grão de bico, né? Na tela, então, vamos conhecer grão de bico. Em uma concha, 100 gramas, a gente tem 6 gramas de proteína. Grão de bico é tudo de bom. Agora tem a farinha do grão de bico, tem o grão de bico em massa de pizza, tem o grão de bico não sei aonde, o hummus, que é uma coisa maravilhosa. Eu sou fã do grão de bico, você gosta? É muito delicioso, né? É bom fazer a vinagrete também, fazer em forma de salada, fica gostoso, né? Fica. Botar com a quinoa também mistura. Tá bom. Bom, vamos lá. Potinho. Vamos pesar. Deixa eu pegar uma zerando, vamos pegar uma colher. Essa daqui é um pouquinho maior, tá? Mas aí, gente, também estamos aqui no... né? Não precisa ser uma coisa tão precisa, é mais para dar uma ideia mesmo. Uma colher dele já tem quase 30 gramas. 2 colheres, praticamente 50 gramas. Vamos chegar em 3 colheres, que é o que a gente está falando. 70, ali fica 70 gramas do grão de bico que tem, então vai ter em torno um pouquinho menos, vai ter uns 4 gramas de proteína. Né? Mais ou menos 4 gramas de proteína e muito rico em triptofano, aquele aminoácido que traz aquela sensação de bem-estar também, as vitaminas do complexo B que ajudam nisso também. Então é importante a gente colocar na nossa alimentação, principalmente naqueles dias de TPM, quando a gente está mais para baixo, vai ajudar. Você sabe que alguém me contou, não estou me lembrando, fez na fritadeira sem óleo? Falou que ficou um petisco, tipo, crisp, né, sensacional. De Depois o Andrezinho vai entrar, né, André? Ele deve ter aí uma dica pra gente consumir o grão de bico como um petisco bacana, né? Daqui a pouquinho você pode me fazer conta. Assado também. Assadinho, esse grão de bico, né? cozido, depois colocar no forno e fazer assado fica bem gostoso também. Então, falando em propriedades, eles são muito parecidos. São parecidos, não dá pra gente destacar, sim. O feijão tem mais isso, mas são sempre diferentes na questão de aminoácidos. De aminoácidos e de compostos bioativos que vão prevenir doenças aí, vão prevenir também o envelhecimento da nossa pele, da nossa célula. Perfeito. Vamos para a próxima, então. Olha lá, próximo alimento na tela. Esse tremoço cozido é uma delícia também. Uma xícara tem, de 100 gramas, tem 11 gramas de proteína, bastante. Bastante. Ele vem muito nessa culinária peruana, né? Tem ceviches que vem com tremoço também. E é interessante porque ele pode servir de petisco. Então a gente pode levar o tremoço como um lanchinho da tarde, por exemplo, para nossa alimentação. Ele é bem gostosinho, ele sacia porque ele tem bastante fibra também, muita vitamina do complexo B, que é muito importante para o nosso metabolismo funcionar direito também. Então pode ser opção. A gente pode complementar um prato, mas pode também usar como petisco ou como lanche. Tem melhor horário de consumo de proteína vegetal? Não, o importante, assim, a gente tem uma limitação de absorção de proteínas, principalmente para a formação de massa muscular, por refeição. Então não adianta eu colocar 30, 40, 50 gramas de proteína numa refeição. Entendi. A gente precisa fracionar. Então, com relação à proteína, principalmente a proteína vegetal, a gente tem que comer em intervalos regulares, a cada 3 horas mais ou menos, porque aí a absorção vai ser ótima e a gente vai absorver a proteína de todas as refeições. Se eu acumulo 50 gramas numa refeição só, eu vou absorver em torno de 20, 25 gramas e o resto eu vou jogar fora. Os cogumelos não estão aqui, mas eles são bacanas. Eles têm um pouco de proteína também, eles têm um pouco menos do que as leguminosas, quando a gente compara a quantidade em 100 gramas. Mas podem complementar, sim, são boas fontes. E aquele brotinho também, o broto. Feijão, sim. Broto é tudo de bom, ele parece um macarrãozinho, né? Faz a vez aí de um macarrãozinho e também é bacana. É bom em forma de salada, também no vinagrete, também para complementar. A gente tem várias opções aqui no Brasil, né? Nossa. Essa é a vantagem da gente morar num país tropical, né? Tudo não comida. Faltam opções. Verdade. Vamos pro próximo, então, que já a gente vai fechar com a comparação dos pratos. Na tela.
tofu. Tofu é um clássico, o Andrezinho, nosso chefe, já desenvolveu várias receitas. Quem quiser assisti-las, todas estão no YouTube. Em 100 gramas, desculpa, Glaucia, comentei e eu não vi. 100 gramas, o tofu é tipo sensacional, né? Tem bastante proteína. Então, aí, 100 gramas, desculpa, um pedaço médio já medir né? por 30 gramas. 8 gramas de proteína. É bastante. E a gente pode usar o tofu de diversas formas também. Então, uma forma que não é muito usual é fazer o tofu grelhado numa frigideira antiaderente, fica gostoso, complementa um prato. Mas uma outra forma legal de usar o tofu é amassar o tofu e adicionar azeite, ervas, salsinha, cebolinha, um pouquinho de sal, algum tempero que a pessoa gosta, uma cúrcuma, por exemplo. E a gente vai ter outro alimento que é fonte de proteínas e fonte de cálcio também. Tá. Isso é importante também, né? Porque a gente tem cálcio nos alimentos de origem vegetal também. A gente tem que consumir um pouquinho mais em comparação ao laticínio, por exemplo, mas no tofu a gente encontra cálcio. Tanto faz a gente consumir esse que é mais molinho, né, soft, ou aquele que é defumado, enfim, que tem algumas variações hoje, né? Tem. O tofu firme, ele é mais indicado para a gente usar nas preparações, quando a gente for fazer, por exemplo, sopa de miso, para colocar o pedaço de tofu para ele não desmanchar, ou para fazer grelhado, por exemplo, né, na frigideira ou assado. O soft a gente usa mais para fazer os patezinhos, né? Então fica muito gostoso. A gente pode misturar tofu com cenoura, com tomate. Fica mesmo. Colocar no liquidificador, fica um sabor muito gostoso. Um pouquinho ali do molhinho de soja, umas gotinhas, Já enganei né? muita gente com tofu. Já enganou muita gente? Não acertaram que era tofu. Deixa eu só rapidinho, que o nosso tempo tá indo. Só para vocês terem uma ideia do que tem de 30 gramas de tofu. Acho muito legal. Às vezes a gente não tem ideia, ó. Vamos lá. Vamos pesar aqui que as meninas deixaram cortadinho. Opa, aí, 30 gramas de tofu, é uma fatiazinha dessa, mais ou menos isso. Passou um pouquinho, 42, mas, ok. Como eu disse, não precisa também ser tão preciso, né? Vamos ter uma ideia, mas olha como é interessante, a gente olha pra foto, a gente não tem ideia, né? Da quantidade, mas você olha e fala, não, isso aqui tudo 30 gramas. Não, isso aí tem acho que 100 gramas. Isso aqui é bom pra pesar chocolate também. É bom, viu? Porque a gente olha e fala, pode 25 gramas. Nossa, 25 gramas. Aí você vai ver, a gente pega o bem fininho, que daí dá bastante, né? É melhor. Vamos pro próximo, então, olha lá. Quem quiser, manda perguntinha, @VocêBonitaTV. Semente de abóbora, isso é uma delícia. 2 colheres de sopa, então em torno de 30 gramas. A gente tem 5 gramas de proteína. E ela é muito versátil, né? A gente pode usar em tudo. Colocar na salada de frutas, por exemplo, colocar na nossa salada, numa preparação, fazer um pão em casa, por exemplo, alguma massa, alguma coisa assim, colocar a semente de abóbora, que também tem bastante proteína, bastante triptofano também. Olha. Então, para quem tá na TPM, a semente de abóbora é interessante, a gente pode comer como petisco também. Petisco. Tudo de bom, gente, isso aqui. Nossa, isso aqui é de verdade, né, meninas? Pode comer, menina? Pode, é de verdade. Às vezes entra uma, pode estar meio passada, eu sempre pergunto, mas tá muito bom. Vamos agora para os pratos, porque a gente tem que fechar, você trouxe inclusive... A Ora Pronobis em pó. Aqui, ó, eu tava olhando para ela e falando, é verdade. É a folhinha. Essa é a folha triturada em pó agora, né? Porque aí a gente concentra mais na trituração. Então a gente tem em 100 gramas mais ou menos 20 gramas de proteína. Nossa, bastante. Porque a folha tem em 100 gramas mais ou menos 2 gramas de proteína, né? Mas se a gente triturar... 2 gramas, então ali acho que tá 2 ou 20. 2 gramas na folha, numa xícara de folhas de Ora Pronobis. Ah, entendi. Aqui ela é a farinha mesmo, triturada. É a farinha da folha, tem mais até do que a farinha do caule. Tá. Então se a gente usar a farinha da folha, a gente vai ter 20 gramas de proteína, em média, por 100 gramas. Podemos colocar isso em cápsula? Tem gente que pode colocar, mas não tem tanta necessidade assim, né? A gente pode usar, a Ora Pronobis é tão comum aqui no Brasil, né? E a gente pode usar em preparações também. Tranquilo, não precisa pensar aí nessa questão da suplementação, joga ali no prato. Pode usar o alimento mesmo, né? Fechando, gente, aqui ó, 2 pratos lindos, a ideia é então misturar esses grãos e esses aminoácidos. Olha lá. São pratos que têm a quantidade de proteína semelhante a um prato de comida equilibrado. Com proteínas de origem vegetal. Todos respeitando as quantidades, né? Aqui a gente gosta de ilustrar, mas mantendo sempre a ideia da realidade, né? Das quantidades, para não viajar, ficar só ilustração, aí não. É isso aqui, a quantidade está no prato. Muito bom, doutora. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer sempre tê-la aqui. Gente, quem quiser saber mais desse estilo de vida, de tudo isso, escreve pra gente é sempre um prazer poder falar aí, né? De como a gente usa comida nesse país maravilhoso, que a gente tem, graças a Deus, bastante. Quem quiser saber mais...
Vai lá, aqui é um contato do DietNet, 3582-0660, 3582-0660. Lá no Instagram, para seguir a doutora, @Lara Natati. O Natati é Nata, 2 Cs e o I no final. Obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Até a próxima. Até, Depois Carol. chegaram várias perguntinhas lá para você. Eu vou responder. Ai, é tão...